Boa tarde a todos, quem fala aqui é o professor Danilo e nós vamos ver algumas questões do MPU que ocorreram em 2018, questões de interpretação de texto. Espero que vocês gostem muito da aula e sejam todos bem-vindos. Primeiramente, iremos ler o texto, claro, para poder fazer ter uma visão um pouco mais ampla, mais holística do texto e depois ir para as questões propriamente ditas, tudo bem? Em 1979, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O Tratado Internacional entrou em vigor internamente no Brasil apenas em 2002. A Convenção prevê que os Estados signatários adotem política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, entendida como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. As medidas previstas visam garantir o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres, em igualdade de condições com os homens, além de buscar alterar os padrões socioculturais de conduta e suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição feminina. A Convenção prevê, ainda, a adoção de ações afirmativas, a exemplo do que ocorreu no Brasil com a cota eleitoral de sexo, prevista na Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições. O dispositivo exige que as candidaturas dos partidos obedeçam nas eleições proporcionais ao parâmetro mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo. Bom, julgue os itens seguintes a respeito das ideias do texto. O texto informa que, em 2002, entrou em vigor no Brasil o primeiro dispositivo legal para a eliminação da discriminação contra a mulher. Bom, primeiramente, ele fala, o texto informa. Ele não seleciona um parágrafo específico para a gente analisar. E o texto, galera, ele não diz isso, né? Porque perceba, a Lei 9.504 entrou em vigor em 97. E aqui ele já previa, né, que tinha um favorecimento feminino, justo e feminino, de parâmetro eleitoral nos partidos, né? Então, a lei entrou de uma forma contra a discriminação contra a mulher, mas ele não foi o primeiro dispositivo legal a falar sobre esse tema, né? Então, o texto informa que entrou em vigor no Brasil, o primeiro dispositivo legal. O primeiro dispositivo legal não. O primeiro dispositivo legal foi a Lei 9.507 de 97, deixa eu ver se é isso mesmo. 9.504 de 97, que já falava, né, que versava sobre essa questão da discriminação contra a mulher, tornando então o item errado. Perfeito? A resposta do item, errado. Vamos para a próxima. Eu coloco o texto dessa forma, galera, porque a gente vai respondendo uma questão e às vezes, para a gente não ficar voltando lá muitas vezes no slide, o texto fica um pouco mais ostensivo para a gente, perfeito? Mais visível para a gente. E de forma mais limpa para a gente poder rabiscar e riscar e fazer as nossas considerações, tá bom? Depreende-se
Questão número 2. Depreende-se do texto, ou seja, nós vamos tirar, deixa eu trocar a caneta aqui, tirar do texto uma informação ali presente, tá bom? Importante salientar isso, porque às vezes as pessoas acham, concluir, inferir é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, são coisas distintas e que é necessário que a gente tenha o conhecimento, tá? Depreende-se do texto que a cota eleitoral de sexo é um dos exemplos mais próximos de ação afirmativa implementada no Brasil, no que diz respeito à eliminação da discriminação contra a mulher. Bom, quando ele fala isso aqui, ele vem aqui para o último parágrafo, né? O último parágrafo. Aí ele fala: a convenção prevê ainda a adoção de ações afirmativas, a exemplo do que ocorreu no Brasil com a cota eleitoral do sexo, prevista na Lei 9.000, que eu me confundi lá na frente, desculpa, 9.504 de 97, a Lei das Eleições. O dispositivo prevê que as candidaturas dos partidos obedeçam às eleições proporcionais ao parâmetro mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo. Ora, se eu fosse falar que esse dispositivo foi o mais próspero, né, foi, como diz aqui, né, o mais próspero de ação afirmativa, eu não precisava de um decreto internacional aprovado pela ONU para me ratificar isso, perfeito? Então ele só faz uma comparação. A adoção de ações de políticas afirmativas, a convenção prevê ainda a adoção de ações de ações afirmativas. Aí ele faz uma comparação, exemplo do que ocorreu no Brasil com a cota eleitoral de sexo na Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, e fala o que o dispositivo prevê. Mas ele em nenhum momento dá a deixa, né, do texto que foi o exemplo mais próximo de ação afirmativa, tá? Então a questão ela está claramente equivocada, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Olha aí, ó. Gabarito, letra E. Pra gente, né, como nós já lemos o texto várias vezes, é evidente que a gente não vai ficar lendo toda vez que o texto aparecer, é só um referencial para nós. As medidas a que se refere o terceiro parágrafo estão elencadas no segundo parágrafo, especificamente no trecho. Toda distinção, deixa aqui eu só trocar o marca-texto, toda distinção até outro campo. Aqui ele fala que tem uma ideia, né? Aqui essas reticências aqui em parênteses, ele fala que tem uma ideia, tem texto aí dentro dele. Aqui, galera, desculpem, mas é linha, tá? Linha 7 a 13. E vamos lá. Contagem de parágrafos. 1, 2, 3 e 4, para nós não nos perdermos. E ele fala: as medidas a que se refere o terceiro parágrafo estão elencadas no segundo parágrafo, especificamente no trecho toda distinção a outro campo. Olha lá. Toda distinção a outro campo. Aí ele fala assim, ó: a convenção prevê que os estados signatários adotem política destinada à discriminação contra a mulher, entendida como toda distinção, exclusão. Aí isso aqui, com certeza, são medidas, né? São as medidas. Aí ele fala: as medidas, essas aqui já apresentadas, fazendo uma anáfora, né? Ou seja, uma retomada da
ideia. Previstas, ou seja, antes vistas, né? Aqui, ó, antes vistas, visam garantir o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres. Questão, então, perfeita. O terceiro parágrafo elenca o que está, as medidas que estão no segundo parágrafo, especificamente no que toda distinção, exclusão baseada no sexo e que tenta por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, tá bom? Questão aí, gabarito, letra C, questão corretíssima. Então vamos à próxima. Vamos lá. Conforme o terceiro parágrafo do texto, a Convenção pretende implementar medidas que acabem com a prática de prostituição e altere os padrões de conduta da sociedade em geral com relação à mulher. Só que aí ele fala, né, padrões, aqui ele fala padrões de conduta da sociedade. Na questão, mas lá ele usa um outro termo que nós vamos verificar agora. Olha só. Com base na igualdade da mulher, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais do campo político, econômico, social e civil ou em qualquer outro campo. Essas são as medidas, né? Social, econômico, político, cultural e civil ou em qualquer outro campo. É o que abarca efetivamente falando. Aí no terceiro parágrafo, que é o que a questão está lá elencando para a gente, as medidas previstas visam garantir o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres, em igualdade de condições com os homens, além de buscar alterar os padrões socioculturais de conduta e suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração de prostituição feminina. E olha só o que ele traz, né? É o que o texto fala, né? Pretende implementar medidas que acabem com a prática de prostituição e altere os padrões de condutas sociais em geral. Então são os padrões socioculturais. Questão corretíssima. Galera, essa foi a aula, foi só um teste mesmo, tá? Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Evidentemente que a gente está aí cada vez melhorando mais. E chegamos ao fim. Muito obrigado mesmo. Essa questão caiu para técnico. Deixa eu me trocar aqui a caneta. Para técnico, né? Especialidade administrativa, administração do Ministério Público da União de 2018 para o cargo, né, um cargo de ensino médio. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado mesmo. Muito obrigado e até a próxima.